Essa é a dura realidade que nós teremos que enfrentar muito em breve. O Tanjiro nunca vai se tornar um pilar. Por que ele não vai se tornar um pilar? Será que ele já chegou nesse nível? Ele pode ter esse posto? E os pilares anteriores foram mais ou menos poderosos que o Tanjiro? Como você já deve saber, a ordem das luas superiores e dos caçadores está totalmente errada. É até um pouco difícil para os iniciantes entenderem isso, mas nós que já somos fãs da obra conseguimos identificar isso rapidamente. A ordem, por exemplo, das luas superiores muda constantemente, basta eles se enfrentarem e subirem de posição. Sendo assim, os que não querem se enfrentar ou não têm vontade de subir de posição, simplesmente ficam no posto em que sempre estiveram desde que se tornaram luas superiores. E assim, alguns ocupam lugares que não deveriam ocupar, como por exemplo, digamos que a lua superior 6 fosse derrotada, e um Oni extremamente poderoso, tão poderoso quanto um lua superior 2, aparecesse do nada. Automaticamente ele se tornaria a lua superior 6, mas ele tem uma força equivalente para ser uma lua superior 2, então por que ele não foi classificado assim? Ele simplesmente entrou no local que estava vago, e ele vai demonstrando a sua força e ele só ganha posições à medida que ele enfrenta as outras luas superiores. Mas caso ele não tenha vontade de enfrentar ninguém, ele vai continuar naquela mesma posição, mesmo sendo muito mais forte. Entre os caçadores também existe isso, só que de uma forma um pouco diferente. E para entender tudo isso, é preciso ser um bom leitor de mangá. Vendo essa necessidade, eu desenvolvi o método Leia Mangás Profissionalmente, onde você pode tirar a profundidade máxima em um curso de como ler mangás. E ele pode também te retornar financeiramente, já que fazendo esse curso, você pode começar a criar conteúdos de mangás e animes. E essa é uma possibilidade de começar a ganhar dinheiro com o que você tanto ama. Para ler mangás de forma profissionalmente ainda hoje, clique no link na descrição. Voltando para os nossos queridos caçadores. Os pilares ocupam o posto de pilares porque em algum momento eles mostraram grande habilidade e foram escolhidos para estarem ali no topo. A maioria deles tem histórias impactantes e emocionantes, além de terem poderes que superam a média. Mas para se tornar Hashira, é necessário ter algo de destaque. E os pilares anteriores são mais fracos do que os pilares atuais. A era passada não fez muita coisa. Os pilares verdadeiramente poderosos foram os primeiros pilares, aqueles ensinados pelo Yorite e os seus próprios discípulos. Esses eram extremamente poderosos e habilidosos, e eles criaram a maioria das respirações que existem até hoje. Os pilares primordiais eram fortes o suficiente para enfrentar as luas superiores, e provavelmente muitas delas foram alteradas durante esse processo. Apenas o Lua Superior 1 nunca mudou, e esses pilares eram tão poderosos porque eles tinham a marca do Caçador de Onis. Uma marca que concedia um poder excepcional, velocidade e força física acima da média, além da visão do mundo transparente e várias habilidades sobre-humanas. Então o Muzan e os seus Onis se esconderam por um tempo. À medida que as gerações foram passando sem combate, os pilares foram ficando cada vez mais fracos até chegar na era pré-Tanjiro. Um pouco antes do Tanjiro, os pilares eram eliminados em massa. E nós podemos ver até aquela cena no filme Mugen Train, onde existe um enorme cemitério só de caçadores de Onis, onde muitos desses túmulos são de pilares. A própria Daki e o Gyutaro eliminaram vários pilares. Com o enfraquecimento dos pilares também veio o fortalecimento dos Onis. Afinal, os Onis vivem para sempre, e quanto mais eles vivem e devoram humanos, mais poderosos eles ficam. Depois de tantos séculos, eles continuaram se fortalecendo e devorando humanos. E assim, dá para supor que as luas superiores do passado eram mais fracas que as luas superiores atuais, pois elas não tiveram tempo de devorar tantos humanos. Mas existe uma grande variação de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, ao serem transformadas, se tornam Onis extremamente poderosos, mesmo sem nunca ter devorado nenhum humano. Alguns humanos aguentam receber quantidades bizarras do sangue do Muzan e se tornam extremamente poderosos de cara. Sendo assim, é bastante variável e bem complexo calcular o nível de poder de cada um. Mas com certeza, uma lua superior que passou vários séculos devorando um humano é mais poderoso do que ela mesma no passado. E antes do Yorite, existiram caçadores de Onis que superavam todos os limites da lógica, pois eles não usavam respiração.
eles dependiam de armadilhas e da própria luz do sol. Esses são os caçadores mais bravos que já existiram, porque eles derrotavam os Onis na marra. É claro que eles não tinham chance nenhuma contra as luas superiores, mas quando o Iorit surgiu, isso mudou completamente, porque ele ensinou para esses caçadores a como usar as respirações. E não são só os pilares que se enfraqueceram desde essa era, também os caçadores normais estão muito enfraquecidos. É claro que existem aqueles que estão bem acima da média, como o Inosuke, o Zenitsu e o Tanjiro. Apareceram caçadores acima da média, e isso fez toda a diferença para que o mundo virasse de cabeça para baixo e os caçadores de Onis começassem a revidar nessa verdadeira guerra que atravessa os séculos. A marca dos caçadores de Oni trouxe uma verdadeira revolução, pois fez com que os caçadores ficassem muito mais poderosos e acessassem habilidades que eles jamais conseguiriam acessar com o simples treinamento comum. E assim, com as suas habilidades sendo potencializadas a um nível totalmente diferente, lutar contra os Onis se tornou algo mais fácil e possível, extraindo de cada caçador o máximo das suas habilidades, como o Tokito e a Mitsuri, por exemplo. O Tanjiro foi o primeiro a desenvolver a sua marca. Apesar de ele já ter uma marca na testa, isso causa muita confusão entre os fãs, principalmente porque o anime não detalhou tão bem quanto o mangá. No anime é mostrado rapidamente a sua cicatriz se tornando a marca de caçador de Onis, e logo o Tanjiro fica muito mais rápido e mais forte. Na luta contra o Hantengo, o Tanjiro já possuía um nível Hashira, afinal no passado existiram Hashiras mais fracos que esse Tanjiro atual. A partir daqui, ele já poderia ser classificado como um pilar. E com certeza, ele já poderia ganhar esse título, assim como o Zenitsu e o Inosuke. Todos eles têm feitos o suficiente para ser considerados pilares. Porém, existe uma pequena limitação: o espaço. Os pilares têm um número definido, e a não ser que um pilar perca a sua vida, não há lugar para outra pessoa ocupar o seu posto. Com essa limitação, por mais que haja um caçador mais forte que os pilares atuais, ele precisa esperar com que alguns dos pilares se aposente ou perca a sua vida para ele ser reconhecido como um dos pilares. E assim, os 3 poderiam se tornar pilares, mas infelizmente essa era nunca chegou. Isso porque a batalha contra os Onis se intensificou demais, as coisas ficaram extremamente complexas e logo eles não tinham tempo para mais nada. O Muzan começou a se mover como ele nunca fez antes, e as coisas ficaram em um nível cada vez mais intenso. A preocupação constante começou a crescer de uma forma acelerada, e os planos do Muzan foram longe demais. O próprio ataque à Vila dos Ferreiros foi algo inesperado, afinal os caçadores de Onis tomavam todo o cuidado para que o Muzan nunca descobrisse onde era aquele local. Mas além de conseguir descobrir o local, ele ainda conseguiu atacar e fazer várias vítimas. Com os ferreiros comprometidos e a própria casa do mestre dos caçadores de Oni descoberta, um grande caos se instalou, e a partir daí, a sequência de acontecimentos não teve mais freio. As coisas ficaram feias e cada vez mais complexas. Os caçadores e os Onis que ficavam se procurando e dificilmente se cruzavam começaram a se enfrentar todos os dias e sem tempo para parar. Não havia tempo nem mesmo para montar uma estratégia, para reagrupar e entender o que estava acontecendo. As coisas estavam ficando cada vez mais complexas, até que essa guerra chegou em um momento crucial. Uma batalha tão intensa que se tornou a batalha final. O Castelo Infinito foi o arco que pôs fim em tudo. Depois disso, a tirania de Muzan e os seus Onis acabou. Logo, os caçadores e a classificação dos pilares se tornou algo sem importância. E assim, sem a necessidade dessa organização, o Tanjiro foi viver em paz com a sua família. E ele nunca teve tempo suficiente de ser honrado como um pilar. Aqui no canal eu fiz um vídeo explicando como funciona a regeneração da Nezuko. Vem ver ele agora na sequência. Tá passando na sua tela. E se inscreva para receber novos vídeos de Demon Slayer. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.